De volta aqui, meus amigos, com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente ainda tá na introdução, pra gente ir bem devagarzinho, para dar tempo de vocês estudarem e lerem mais de uma vez, tá? Bom, nos vídeos passados a gente acabou aquela parte de autoridade da doutrina espírita, foram muitos vídeos dentro daquele capítulo, porque era uma parte muito extensa e que não dava pra gente abordar tudo num vídeo só. E agora, hoje, nós vamos começar notícias históricas. Nós vamos começar outro subitem da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Notícias Históricas, nós vamos entender um pouquinho, porque o objetivo aqui não é que a gente tenha uma aula sobre cada um desses temas abordados que a gente vai falar, mas é necessário que a gente entenda um pouco do contexto que se passava, alguns dos nomes que vão ser utilizados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai estudar sobre os samaritanos, os fariseus, os nazarenos, os publicanos, que são muitos nomes que com certeza a gente confunde muito, né? A gente não sabe exatamente se esse nome é por causa de uma religião, esse nome é por causa do lugar que essas pessoas ocupavam, esse nome é por causa da profissão que elas exerciam, da atividade que elas exerciam. Então, quando nós formos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai lendo os evangelhos, nós em vários momentos vamos passar por esses nomes. Ah, porque Jesus falou para um fariseu. Ah, porque estava passando o samaritano. E aí é importante que a gente entenda o que é o samaritano, qual é a representação do samaritano, do fariseu, do publicano. Então, o Notícias Históricas, que é a parte 3 desse item aqui, né, da introdução, ele vai falar disso. A gente também vai dividir em vários itens para justamente não ficar cansativo e para dar tempo de vocês estudarem mais de uma vez, inclusive procurarem em outros vídeos também, se vocês quiserem uma explicação mais apurada dentro de cada assunto, né? Existem muitos vídeos na internet que você tem inclusive explicações históricas, não só explicações pelo lado da religião e pelo lado dos evangelhos. Então eu recomendo essa pesquisa, é muito legal e você vai ficar sabendo mais sobre os assuntos e vai entender mais quando a gente falar desses termos aqui. Então, o Notícias Históricas, Kardec, ele vai começar aqui falando pra gente, justamente explicando um pouquinho disso que eu falei para vocês, que ele vai explicar o valor de muitas palavras, né, que é o que ele diz aqui. Então ele fala, para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, nelas frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época, tá? Então, assim, tem muita diferença quando a gente fala de um costume da época se a gente comparar com hoje em dia. A gente não vai entender, mas por isso é necessário que nós voltemos no tempo, por isso que vem esse breve esclarecimento aqui para que a gente possa entender melhor o que vai ser falado. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando nisso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Então, ele faz aqui, ele escreve um trecho bem pequeno de uma introdução a esse assunto das notícias históricas e agora, então, ele vai começar com o primeiro item, que é falando dos samaritanos. Os samaritanos, eles são bem conhecidos, né? Esse termo samaritano é bem conhecido, até porque mesmo uma pessoa que não entenda de evangelho, mesmo uma pessoa que não seja religiosa, que não seja estudiosa, a gente conhece muito uma expressão que é até feita com uma certa ironia, que a gente fala assim, lá vai fulano dar uma de bom samaritano, né? E a gente vai replicando essa expressão e não entende muito bem da onde vem esse termo samaritano e da onde vem essa expressão, o bom samaritano. Então, quando ele fala que os samaritanos, ele vai explicar pra gente, após o cisma das 10 tribos,
Samaria se construiu a capital do reino dissidente de Israel. Então, pessoal, assim, eu particularmente, eu gosto muito dessa parte porque ela tem a ver também com história, né? Ela tem a ver com o nosso passado. Então, assim, eu adoro pesquisar sobre isso, adoro ficar vendo vídeos sobre esses assuntos. Mas, basicamente aqui, o que ele está falando dessa cisma das 10 tribos, né? Ele tá retomando um pouquinho aí no passado, depois que a gente teve lá na história dos hebreus. Se a gente puxar bem lá atrás, a gente vai ver que num determinado momento a gente tinha aquela monarquia, né, dos hebreus, que era com o rei Salomão. E após a morte do rei Salomão, a gente vai começar aí a ter uma divisão dessas tribos. Então a gente vai ter um grupo dessas tribos indo para o norte e fazendo a sua capital na Samaria, e a gente vai ter um grupo de tribos indo para o sul, fazendo aí então a tribo, o reino de Judá, né? Então você vai ter o reino de Israel ao norte, fazendo com a sua capital sendo a Samaria, e você vai ter o reino de Judá ao sul, com a capital sendo Jerusalém. Então é disso que ele fala aqui nesse momento, quando ele fala que Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sobre os romanos a cabeça da Samaria uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, que lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Então, pessoal, como eu falei, existem vários vídeos na internet que vocês podem procurar sobre o Império Romano, sobre essa época aqui do Herodes, né? Sobre a época do Império de Augusto, que foi assim tido como um dos imperadores das melhores fases, né, do Império Romano. Então, assim, existem muitos vídeos, tá, para pesquisar de história dessa parte. Eu recomendo para que esse entendimento ele fique melhor, ele fique mais compreendido. E aí ele continua aqui então falando dos samaritanos. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. E aí a gente já começa a perceber então uma certa animosidade entre os samaritanos e entre os judeus. Aí você vai me perguntar assim, ué, mas os samaritanos não eram judeus? Quem era judeu afinal de contas? E aí existe uma confusão, na verdade, que é em torno do termo judeu. O que acontece é que muitas vezes o judeu, o termo judeu, ele passa por uma acepção um pouco cultural, um pouco tradicional e um pouco histórica. Mas a verdade é que nós temos o judeu em termos de constituição cultural, né, em termos daqueles descendentes do povo de Israel ali, lá de Abraão e tudo mais, e a gente tem os judeus que são ali descendentes desse reino de Judá, que são aqueles que eu falei no início do vídeo, que foi para o norte e ficou a capital Samaria, e depois para o sul ali o reino de Judá com a capital em Jerusalém. Então, existe um pouco essa confusão em torno do que de quem é judeu, de quem não é judeu, se é uma religião, se é porque eles vêm do reino de Judá. Tá? Então, quando a gente fala no povo hebreu, que é esse povo de Israel, né? É aquele povo lá que Deus... que foi o povo escolhido por Deus, né? Que assim quanto o Antigo Testamento, que teria sido o povo escolhido por Deus. Então, o que acontece? Eles formavam o povo hebreu, viviam numa unidade, até essa época da monarquia do rei Salomão. Então todos eram hebreus, todos eram esse povo de Israel, mas já existia ali alguma animosidade que piorou depois dessa ruptura entre os reinos. E aí o que acontece? Os samaritanos, na verdade, eles tinham costumes diferentes dos judeus, desses judeus ortodoxos. Então, como eles tinham costumes diferentes, por exemplo, eles aceitavam somente o Pentateuco, né, que são aqueles 5 livros. Eles aceitavam só isso, não aceitavam nenhuma leitura complementar, diferente dos judeus ortodoxos, entre outras diferenças. Mas essas diferenças, na verdade, elas causavam um preconceito, que é um termo que a gente vê muito hoje em dia, né? Hoje em dia isso está muito comum
comum a gente ver uma pessoa que o preconceito, ver o preconceito atuando quando simplesmente uma pessoa age ou pensa diferente de outra pessoa. Era mais ou menos o que acontecia aqui. Então, os samaritanos, eles eram tidos como inimigos pelos judeus. Inclusive, o termo samaritano, ele era tido como um xingamento. Você chamar uma pessoa de samaritana era uma ofensa, né? Então, quando ele fala aqui dos samaritanos, estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, é porque a gente já vai entendendo aqui nesse trecho do texto, a gente já vai entendendo que existia aí essa animosidade entre os dois. A versão profunda, datando da época da separação, como a gente falou aqui, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas, porque Jerusalém, então, estava no reino de Judá, como a gente viu no início. Somente admitiam o Pentateuco, como a gente falou, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros a que esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, como a gente falou no início, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Então, também, da mesma forma que eu falei que existem vários textos que vocês podem se aprofundar em termos de samaritanos, em termos do judaísmo, em termos do povo judeu, do povo de Israel, também vocês vão encontrar muitos vídeos falando do protestantismo, né? Então, se a gente lembrar do protestantismo, que ele surgiu lá com Lutero, então eram inicialmente aquelas pessoas que discordavam de como a igreja estava levando as coisas naquela época, de como a igreja estava aplicando ali os ensinamentos do cristianismo. Então, por que ele fala que eram os protestantes desse tempo? Porque são pessoas que vêm da mesma origem, no caso o cristianismo, no caso do protestantismo, né? Mas que eram dissidentes, porque encontraram ali motivos, encontraram razões para não seguir o mesmo caminho, da mesma forma que os samaritanos em relação aos judeus ortodoxos. Então, ele continua aqui, ainda hoje se encontram samaritanos. Por que ele dá esse esclarecimento? Porque quando a gente lê uma coisa assim do passado e a gente fica pensando, mas para onde foram esses samaritanos? Eles não existem mais? Então, ele vem esclarecendo que ainda existem alguns samaritanos. Ele fala que principalmente nas regiões de Nablus e Jafa, e ele fala que eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças, tá? E aí, pessoal, o importante também da gente já falar, apesar de não ser o tema aqui desse capítulo dos samaritanos, é importante a gente falar, trazer, né, para a questão da parábola do bom samaritano, porque a gente vai falar disso num outro momento, mas o que é a parábola do bom samaritano? É justamente aquela história de que você tinha uma pessoa passando por uma necessidade ali, tá? Eu tô botando ela de uma forma bem genérica, porque a gente não vai falar dela agora. Então, você tinha uma pessoa passando por uma necessidade e passaram várias pessoas por essa pessoa passando uma necessidade e não deram ajuda, tá? Sequer olharam, sequer viram que tinha alguém ali. E essas pessoas que iam passando eram pessoas muitas vezes tidas como intelectuais, tidas como boas, mas não prestaram socorro. E quem é que prestou socorro para aquela pessoa que estava ali com uma necessidade? O samaritano, que era justamente a pessoa que era tida como inimiga, que era tida como herética. Então isso traz uma reflexão pra gente, justamente de que não dá para nós rotularmos as pessoas porque elas são samaritanas, ou porque é um judeu, ou porque não é judeu, ou porque é A ou porque é B. Não temos que rotular, porque as pessoas são
únicas. Cada um traz a sua individualidade, independentemente da religião que elas sigam, independentemente de qualquer outra coisa, da fé que elas professem. Então, quando Jesus fala dessa parábola do bom samaritano, ele está falando justamente, está chamando a nossa atenção de que foi justamente aquele que era tido como o mal, aquele que era tido como inimigo, foi o único que foi capaz de prestar socorro. Então, e por que ele usa o samaritano? Porque o samaritano era o inimigo, o grande inimigo dessa época, na visão desses judeus ortodoxos, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai ver os samaritanos, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? São vários temas, a gente vai falar, ó, dos samaritanos, nazarenos, publicanos, portageiros, fariseus, escribas, saduceus, essênios e terapeutas, tá? Então a gente vai falar de várias pessoas aqui, então para não ficar muito cansativo, para não ficar muito complicado, nós vamos dividir cada vídeo, a gente vai falar de um tema desses aqui, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Dá aquela lida no Evangelho, vê o vídeo de novo, vê outros vídeos, vamos continuar estudando, tá bom? Um beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!